A gente quer agradecer a presença de todos e ter esse momento da gente refletir um pouquinho sobre a vida, né? E como é que nós temos referências na história e especialmente na Bíblia também, que falam um pouquinho da vida de uma maneira muito particular e especial. Então vamos começar falando sobre superação. Quer dizer, muitas vezes a gente imagina que o problema que atinge a vida das pessoas é o responsável, vamos assim dizer, pelo fracasso delas ou pelas circunstâncias insuperáveis que se apresentam na vida de tanta gente. E a proposta desses cafés é a gente realinhar isso, né? Porque parece que a gente só consegue acertar depois de errar bastante. A vida de muita gente é igual o batedor de pênalti, né? Só no 15º que a gente acerta, né? Espero que isso não se cumpra na Copa do Mundo, mas tudo bem, a gente mantém a nossa atenção aí, né? Talvez se cumpra no jogo da Argentina semana que vem, vamos ver, né? Então vamos refletir um pouquinho sobre a vida de José do Egito. E falando de José do Egito, acho que todo mundo deve lembrar que José, na verdade, segundo a Bíblia, é filho de Jacó. José pertence à história do início da história do povo de Israel, né? O povo de Israel tem a sua origem num homem chamado Abraão, lá em Gênesis 12, quando ele é chamado por Deus, e o neto de Abraão vai se chamar Jacó, que também tem o seu nome mudado para Israel, conforme Gênesis vai nos informar, e eles estão passando pela terra antiga de Canaã, e Jacó tem que ir ao Egito, depois Abraão, vai até o Egito num momento difícil, depois volta para a terra de Canaã, depois Jacó com os filhos ficam lá e surge toda uma história que ela né? Inclusive foi razão de filme, foi razão de série, inclusive brasileira, né? Contando tudo o que aconteceu. E José é chamado do Egito porque ele passou boa parte da sua vida no Egito e fez diferença, marcou a sua carreira de sucesso no Egito. E vamos pensar um pouquinho nesse Egito antigo. Acho que algumas coisas precisam ser entendidas, né? O Egito, até porque o Egito antigo não tem nada a ver com o Egito de hoje. O Egito antigo era um Egito de uma língua que já não é mais falada, de um povo que foi suplantado pela conquista islâmica que se deu a partir do ano 641, que mudou o cenário da história do povo Egito, que hoje a minoria é descendente desse povo antigo. Então você vai ver, o Egito fica ali na parte nordeste do deserto do Saara, mas, como dizia o grande escritor grego Heródoto, o Egito é um presente do Nilo. O maior rio do mundo, o rio Nilo, né, que vem lá das neves do Kilimanjaro, ele é um rio gigantesco que desemboca num delta que é extremamente fértil. Esse delta produzia trigo de tal maneira que era uma das razões que se podia sustentar Roma no alto e uma das civilizações mais antigas. E é importante só ressaltar isso aqui, porque eu já fui para o Egito algumas vezes e levei gente comigo, e tudo que o pessoal vê lá, eles dizem que foi os israelitas que construíram. Então, veja bem, a coisa não é bem assim, né? Porque o pessoal acha que tudo que ele leu, que ele conhece, é o que aparece diante dele. O Egito começa em torno de 3.200, 3.100 a.C., quando Menes, o faraó, unifica o Alto e o Baixo Egito. A gente tem o tempo de Cristo, antes de Abraão existir. Aí você tem o chamado império intermediário desse período, e o médio império, de 2050 até 1652, né? E 1567, alguns tentam encaixar aí, e até o novo império, que é uma possibilidade talvez até um pouquinho maior, mas a gente não tem nenhuma referência exata a respeito disso, porque a Bíblia não dá detalhes sobre época quando faz o relato, e nós não temos. Você vai encontrar na internet, você procurar agora, provas arqueológicas de José, tem um monte, só que não são verdadeiras. Por exemplo, foi descoberto um tempo atrás algumas peças chamadas de moeda
e que são moedas, na verdade, que são apresentadas na internet como se fosse uma comprovação de que elas estão ligadas ao nome. O pessoal já faz a ligação direta, mas quando faz a ligação direta dá choque, porque não é verdade, né? Segundo, se José atua no Egito, ele não vai atuar com o nome hebraico dele. Ele é um estrangeiro que trabalha, né, no maior império da época, né, e o seu nome é igual, por exemplo, eu tenho muita amizade com imigrantes chineses e coreanos no Brasil. Alguns nomes chineses e coreanos para ser pronunciados só com a ajuda do Espírito Santo. Amém, irmãos? Né? Aí, só pelo poder. Né? Então, quer dizer, o brasileiro vai falar o nome daquele, né? Ele precisa orar 3 dias antes e jejuar para poder conseguir. E aí, o que ele assume um nome brasileiro. O nome dele é Jorge, João, Pedro, mas você vai ver o nome dele. De verdade, não é o nome que aparece, né, na identidade, no passaporte. Da mesma maneira, então, se José aparece, vai aparecer com outro nome. Tem gente, por exemplo, que tentou relacioná-lo com Imhotep também, que é famoso na história egípcia, alguns na época de outros faraós, mas a gente não tem isso. Os israelitas viveram, que a Bíblia chama de terra de Gósen, que é na região onde estava uma cidade chamada Avares. Hoje é uma região que não está aberta para escavação arqueológica. Não existe interesse religioso, não existe condições, vamos dizer, num país tão instável como o Egito de hoje, de mexer com isso. Então, o futuro nos dirá detalhes a respeito desse assunto. Mas a gente vai descobrir muitas coisas interessantes. O Egito Antigo, de modo geral, na sua história, é um mundo muito complicado, uma sociedade muito dividida, 8 classes. O faraó é um rei absoluto divino, né? Os escravos não tinham nenhum direito. Era um mundo bastante marcado por aquilo que a gente vai ver nas pirâmides, né? Um mundo em que é uma coisa louca, né? Um sujeito que era considerado divino, você vai entender na Bíblia por que o filho do faraó morre. Ele é uma divindade, né? E então ele era divino e mais da metade da população vivia trabalhando como escravo para preparar um caixão gigante de pedra para um homem que se acreditava ser divino. Então, por exemplo, existe essa construção que é pouco conhecida e pouco visitada, a famosa pirâmide de Saqqara. Essa pirâmide do faraó Djoser, talvez ela seja do ano 2700 a.C., 200 anos mais antiga de Quéops. O que é Quéops? É datada da 3ª dinastia do Império mais antigo. E vocês podem ver, né, você nunca viu uma pirâmide do egípcio dessa maneira. O Egito, na verdade, tem 106 pirâmides descobertas, encontradas. Mas essa, está vendo como é que ela é? Ela lembra muito aquelas construções da Mesopotâmia, os famosos zigurate, que existia lá no mundo antigo dos sumérios. Então, acredita-se, por exemplo, que é possível que pelas vias de comércio antiga que existia, desde os tempos mais remotos, que talvez houvesse alguma intercomunicação aí que influenciasse no estilo arquitetônico. É uma possibilidade. Esse Egito é o Egito das pirâmides agora conhecidas, né? Nós temos a pirâmide de Quéops, né, que é a maior. As pirâmides de Gizé, elas estão próximas, Quéops, Quefren e Miquerinos. Pra você ter uma ideia, a pirâmide de Quéops tem, na sua origem, 146 metros de altura. Hoje, ela já está em 138. Depois de 4.500 anos, deu para dar uma desgastada na pirâmide, né? Deu uma afundadazinha, né? Mas ela tem pedras que chegam a pesar mais de 15 toneladas. São encaixadas, estruturadas, e é surpreendente como elas foram feitas como uma espécie de grande relógio de sol com a compreensão exatamente das estações do ano, dos equinócios e solstícios. Na época certa, por exemplo, quando acontece o solstício de inverno e de verão, a luz entra para o lugar certo da pirâmide. Porque eu fiquei vendo assim a cara de surpresa do pessoal quando visita o Egito, e vai descobrir que ele foi enganado na escola a vida toda. Porque ele sempre acreditou que o mundo está evoluindo. E quanto mais você vai para o passado, as pessoas são primitivas e atrasadas. O nível de tecnologia
progresso e desenvolvimento no Egito é assustador. E não é o Egito recente, o mais antigo é o mais desenvolvido. Você vai ver no Museu do Cairo uma estatuazinha desse tamanhozinho de diorita, toda trabalhada e detalhada. E essa diorita só pode ser cortada ou por diorita ou por diamante. O nível de a máscara mortuária do Tutancâmon, que é só a máscara que estava no corpo embalsamado, que estava dentro de 7 caixões. Tinha 19 quilos de ouro nela, só para você ter uma ideia. E o Tutancâmon era um faraó da 3ª divisão. Então, a gente não faz ideia, né? Quéops, Quefre e Miquerino são nomes de faraó que edificaram. A gente vai ter, numa época mais adiante, aí já começa a fazer a conexão entre os relatos do Egito e a Bíblia. Mesmo que a gente não tenha uma ligação, uma expressão direta, por exemplo, daquilo que acontece encontrada pela arqueologia, a gente tem algumas coisas que chamam a atenção. Entre elas, a época do século 13 a.C., do famoso faraó Ramsés II, que foi uma época de muita expansão. A gente tem certeza que ele esteve na terra de Israel, lá no porto de Jope. Você tem as ruínas comprovadas da época dele. Esse é o famoso templo dele em Abu Simbel, né? Foram preservados aí, quando foi feita a famosa represa de Assuã, e os grandes templos aí, as grandes construções do Ramsés II foram levadas para lá. Aí você vai ver o que existe, então, um paralelo, só para mostrar a relação de proximidade e sintonia entre aquilo que havia no Egito e também em Israel. Então, por exemplo, o êxodo, segundo os estudiosos, pode ter acontecido na época da 18ª dinastia ou depois da 19ª. E os faraós possíveis, que são posteriores, lembra que a Bíblia fala, né? Que levantou-se um novo faraó, surgiu, que não conhecia José. Esses faraós, um pouquinho posteriores, pode ser Tutmoses III ou Amenhotep II. Sete I, Ramsés, um abraço, porque o rapaz não era muito educado, ele não respondeu, falei com ele, estava meio aborrecido no dia, mas dá para ver de perto o Tutmoses III, que é muito importante na história, inclusive tem muita coisa, acharam coisas da época dele em Megido, ou Megiddo, e o Ramsés II também mandou lembrança para vocês, inclusive, né? Inclusive, ele não estava muito bem arrumado no dia que a gente visitou lá. Para a gente ver como a história é interessante, lá no próprio Museu do Cairo você vai encontrar uma pedra de granito gigante, assim, né, escura, que é a primeira menção de Israel fora da Bíblia. O interessante isso é da época de Merneptah. Merneptah é depois de Ramsés II. Não sei se o Fernando falou, vai ter prova de egiptologia no final da palestra, né? E quem acertar tudo vai ganhar um besouro, né? Então, vamos lá. Ela conta os feitos do faraó Merneptah mais ou menos no ano 1220. E o que ele diz lá? Ele diz que ele visitou a terra de Canaã, chegou lá e encontrou lá na terra Israel. Isso é uma comprovação histórica, definitiva, arqueológica, de que os israelitas estão na terra de Israel no século XIII. Algumas pessoas ainda hoje sugerem que os israelitas nunca estiveram lá. Os faraós já sabiam, né? E ao que eles dizem sobre Israel, parece que o pessoal não perdeu ainda a proposta absurda, né? Israel está aniquilado e não tem mais semente. Ou seja, ele diz que destruiu Israel. Ele sumiu, o povo dele também, mas Israel mandou lembranças e continua funcionando normalmente. Por isso, esses documentos egípcios do período de Merneptah e de Ramsés II trazem paralelos históricos com a história de Israel. Uma coisa interessante que eles acharam nesses documentos, a palavra hebraica, né, para dizer hebreu, é a palavra que a gente fala ivri, mas pelo jeito da língua, o importante é destacar esse H inicial, o V e o R. E você sabe que o V e o B estão muito próximos do P. Então, nos documentos antigos dessa época, eles usaram uma palavra para chamar o pessoal de apiro. E alguns chamam de rabiro. Talvez esse nome antigo seja uma referência ao povo hebreu que foi encontrado em documentação ligada à época. Segundo muitos dos estudiosos, eles entendem que José, ainda que a gente não tenha encontrado nenhuma referência arqueológica definitiva, poderia ser datado do período dos Ixos. Ixo é uma palavra
no egípcio antigo, que significava estrangeiro. Foi a época em que uma dinastia estrangeira governou o Egito, e esses Ixos eram diferentes dos egípcios. E, portanto, essa ideia de que, uma hipótese bem interessante, né? Por que, de repente, o novo faraó começa a perseguir os hebreus e começa a ter problema? Porque os Ixos seriam um povo semita, aparentado dos hebreus. Como mudou a dinastia, aí o que o sujeito fez? Vamos perseguir todo mundo. É mais ou menos o que acontece na história de Portugal e Espanha, né? Quando o reino é muçulmano, depois ele é dominado pelos católicos, e os católicos ali europeus, quando veem os judeus, o que eles dizem? Bom, eles são meio parecidos com os árabes aqui, então vamos bater nos árabes, aproveita, bate neles também. Vai todo mundo junto. Amenhotep e a deusa Hathor, isso também está no Museu do Cairo, é uma deusa na forma de uma vaca, estátua que foi encontrada em Ir el-Bari, para a gente ver, lembra a história da vaca, do boi, né, do bezerro de ouro, essa coisa da divinização dos animais, né? E isso é de uma época próxima, é uma referência importante da religiosidade egípcia antiga. Mais uma referência do templo do Ramsés II em Karnak, né, no Vale dos Reis, as famosas cidades de Karnak e Luxor. Aí mostra a grandiosidade, né? Pertinho do Cairo, em Mênfis, tem uma estátua gigante do nosso conhecido Ramsés II. Aí mais uma referência, muitos acham que talvez ele fosse o faraó do Êxodo, lutou contra os hititas na famosa batalha de Kadesh, aí e se consagrou. O pessoal achou uma coisa muito interessante, eles acharam uma quantidade significativa de cartas. Cartas que são mais ou menos do século XIV a.C., chamadas cartas de Amarna. O que era Amarna? Capital do Egito no período do Médio Império. E os egípcios se correspondiam com as cidades que existiam na terra de Israel. Eram cidades pequenas. Foram achadas 380 cartas. E sabe o que é interessante? Por exemplo, tem uma carta dessa para o rei da cidade de Megido. E aí, para a gente não ficar viajando na maionese, mas realmente fundamentado em coisa objetiva, essas cartas que estão em acadiano, elas revelam como é que era a terra de Israel, revelam como é que as coisas aconteciam, a relação entre os egípcios e eles. E ela que menciona, chegou um povo estranho aqui na terra, os caras são esses Rabiro, Apiro, e eles estão criando dificuldade para todo mundo. Elas mencionam, então é uma possível referência, segundo alguns, que é um sinal de que os israelitas estão chegando na terra conforme o relato da conquista. Existem 21 delas que estão no Museu do Cairo. Eu espero que ainda esteja, pelo menos a última vez estava lá. Olha que coisa interessante. Acharam um papiro, e esse papiro é muito significativo. São Ixos chegando na fronteira do Egito, passando. Você observa uma coisa, você lembra que a Bíblia fala? Que os pastores de rebanho são uma abominação para os egípcios. Está vendo os Ixos chegando? Os Ixos são esses mais alaranjados, os egípcios são mais morenos. Os egípcios têm uma mistura, os egípcios mais ao sul são mais escuros, houve faraós assim, negros praticamente, e houve faraós que são mais camitas, mas você pode ver que os egípcios são diferentes dos semitas, e o papiro mostra isso. E é interessante porque, né, mostra, inclusive, os detalhes, né, porque a qualidade da arte egípcia é um negócio impressionante. Assim, né? Eu tive a oportunidade, só por ser brasileiro, Brasil, né? A gente estava lá em Saqqara e tinha um egípcio lá e veio perguntar, vocês são da onde? Né? Aí ele falou, a gente é do Brasil. E o Egito tinha acabado de ganhar a Copa da África. Né? Eu falei, o Egito 3-1. Ele falou, vem cá que eu vou mostrar um negócio para vocês que ninguém pode ver. Aí o Brasil, né? E aí ele permitiu que a gente entrasse numa tumba de 2100 a.C. E na tumba tinha os desenhos, mas um negócio assim impressionante. O que eu fico surpreso, coisa de 4.000 anos, você vê a coloração preservada, você vê a qualidade de tudo que foi feito. E esse papiro mostra bastante isso, e então mostra essa relação com as duas culturas, mostra esse mundo diferente, né, que a gente tem, e resgata uma cena que é análoga à descrição bíblica, presença desses estrangeiros diferente dos egípcios e que depois terminam por conquistar durante um período o país.
Aquilo que a gente ouve, né, da fabricação de tijolos feita por escravos, também um papiro mostra isso acontecendo no Egito, semelhante à descrição que você vai encontrar em Êxodo capítulo 1, quando os israelitas ajudam a construir Pitom e Ramsés. Ramsés aparece lá. Provavelmente, talvez em homenagem ao Ramsés II, ou talvez já em relação ao chamado Ramsés I. Muito bem, diante disso, diante desse cenário, diante dessa reconstrução assim histórica, vamos pensar um pouquinho José no Egito, que é a referência principal que nós encontramos no final do livro de Gênesis. Gênesis tem 3 partes principais. A primeira vai até o capítulo 11, quando fala o começo de tudo. Começo do ser humano, começo da maldade na terra, começo da redenção divina, o começo da dispersão dos povos. Depois do capítulo 12, até chegar no capítulo 36, você tem a história dos patriarcas, como é que Deus chama Abraão e continua através de Isaac e Jacó, formando essa época dos patriarcas, e como ele inicia a história da nação eleita, Israel, e o plano de redenção que vai atingir a humanidade. E depois, o foco é José no Egito. E é interessante porque nós vamos aprender algumas coisas valiosas a esse respeito. Vamos lá. Primeiro, a gente vai encontrar a história da família de Jacó. É interessante ver, isso vai aparecer em Gênesis 37, vai ser contado para a gente a trajetória difícil do menino, que é José, na terra de Canaã. José vinha de uma família cheia de problemas. Uma das coisas legais de ler a Bíblia, mas ler direito, porque se ler errado, aí entende tudo errado. Você já percebeu isso, né? Mas acontece. Né? E quando a gente lê, a Bíblia não é um livro que a gente pode chamar assim, desfocado da realidade. Ela é muito concreta ao mostrar a realidade das pessoas. Então, ela não pinta um floreio. Ela conta o que realmente acontece. No fundo, naquele mundo antigo, existia uma sociedade patriarcal e poligâmica. Então, através da história da família de José, a Bíblia está querendo dizer o seguinte: olha, a poligamia até existe. Deus tem tolerado, mas não funciona direito. Quer ver que esse negócio não dá certo? Porque o Jacó teve um sogro chamado Labão, que estava mais para lobão do que para qualquer outra coisa. E esse nosso amigo Labão, na hora de fazer o casamento com a filha, ele deu uma enrolada básica lá e entregou a esposa errada. Jacó foi reclamar, o Labão falou: a gente resolve isso, nada que 7 anos de trabalho não resolva. Né? A história, né, da família é tão forte que até o nosso querido Machado de Assis escreveu Esaú e Jacó inspirado nisso aí. E aí, o que a gente vai ver? A gente vai ver que o texto começa a dizer: olha, uma família que é formada dessa maneira, que tem uma esposa, tem outra esposa, e depois tem mais 2 concubinas, essa família vai ter uma série de dificuldades e parece que não mudou muito. E por isso o José cresce nesse negócio. O que aconteceu? O menino foi criado num ambiente onde havia diferença entre o tratamento dos filhos, não sei se já viram isso em algum lugar, e, portanto, o cenário é bem complicado, e a Bíblia mostra como essa relação familiar é difícil, e ela faz parte da compreensão do início da história de José. Olha só como o texto é direto. Ele diz: ora, Israel, que é o nome de Jacó, gostava mais de José do que qualquer outro filho. Demorou não sei quantos séculos para a psicologia admitir que esse negócio de proteger um filho em detrimento do outro não dá certo. A Bíblia já tinha descoberto antes. Porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Ou seja, Jacó já tinha José como filho da esposa amada, que era Raquel. Então, já tinha lá um negócio diferente. E aí, ele ainda era quase que a raspa do tacho, porque depois veio o Benjamim, né? Como se diz em hebraico, raspa do tacho, brincadeira, né? E então, estava lá no final, ele mandou fazer o quê? Comprar presente especial para o menino. Imagina, a galera ficou revoltada, né? Quem já foi irmão revoltado, levante a mão, vamos orar aqui. Então, foi totalmente preferido. Você sabe que essa túnica longa, até hoje está dando problema, porque
O hebraico dá uma ideia de uma túnica longa. A tradução grega antiga traduziu isso por túnica colorida. Usou a mesma palavra que era usada, por exemplo, para descrever a pele do leopardo. Quer dizer que era a túnica fashion, na Bíblia, na linguagem de amanhã. Assim, a última novidade do pedaço. Então, o José ganha presente assim, aí, como diz, né, o pessoal, a galera quer morrer em casa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Então, isso gerou um cenário complicado, problemático, difícil, relacionalmente ruim. E por que é tão valioso a gente saber disso? Porque a gente tem uma ideia que as pessoas que têm a sua vida abençoada sempre vieram de um contexto onde nós temos ausência de problemas e dificuldades. A Bíblia vai mostrar exatamente uma coisa muito diferente. Olha só o que acontece. Nós vamos ver o que é uma boa psicologia bíblica. Como é que a gente enxerga isso? Diante desse cenário, olha, a gente tem sempre condição de tomar uma atitude na vida. José, sendo mimadinho do papai, o que ele fez? Gostou. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão. Claro, né? Se o pastel especial está sempre guardado para mim, eu vou achar que é um presente do Senhor. Né? Se eu recebo do bem e do melhor, claro que eu vou achar normal e natural. Eu nunca encontrei ninguém na igreja que falou, pastor, eu tenho uma dúvida muito séria. Quero que o senhor me explique. Foi, meu filho passou em primeiro lugar no vestibular e eu acho que eu não sou digno disso, eu estou em crise. Por que Deus resolveu abençoar a mim? Isso não é justo, poderia ter abençoado uma outra pessoa que merece mais. Ninguém pergunta. Quando chove na horta do cara, ele acha normal. Mas vai que o pneu dele furou antes dele chegar no trabalho. Ele acha que Deus não existe mais. Vai, né, que ele tem uma encravada no mindinho esquerdo. Ele fala, se Deus existe, por que ele permite isso? Né? Quer dizer, ô povo chato. Né? O que José vai fazer? Em vez de reagir bem, José tem uma trajetória complicada na família. E é aí que a gente tem que entender. Né? Qual é a atitude de muita gente na vida? Culpar os pais, culpar a família, culpar a realidade de onde veio. É uma maneira de, assim, deixar num segundo plano a nossa responsabilidade na história. Você sempre tem condição de reagir em qualquer ambiente que você for colocado. Eu conheço gente na vida que teve tudo do bom e do melhor e pôs tudo a perder. E eu conheço gente na vida que teve uma situação ruim e complicada e conseguiu piorar tudo. Eu conheço gente na vida que teve tudo do bom e do melhor e conseguiu ainda transformar isso em melhor ainda. E conheço gente que teve uma situação péssima, terrível, e conseguiu dar a volta por cima e fazer diferença. Então, a gente sempre tem condição de mudar o cenário. José aceitou o mimo do pai. E complicou, claro, porque vamos falar no hebraico antigo, se o moleque é folgado, né? Se o menino simplesmente se deixa levar por essa situação, ele, vamos dizer, no português de hoje, ele se desenvolve como um rapaz meio sem noção. O que a gente vai ver na história? A gente vai ver um ambiente onde vai predominar uma situação de injustiça, porque, na verdade, né, você tem uma criança em desenvolvimento, num cenário, e ela sempre come o pescoço do frango, né? O que sobrou para mim? O bico e a unha. Pô, aí não dá, né? Fica difícil, né? O outro ganhou a coxa e o peito, né? Eu fiquei com a pena e a asa, né? Uma situação de favoritismo, claro, né? Quer dizer, um é favorito, o outro é preterido, gera um ressentimento, a pessoa vai azedando a coisa lá dentro e provoca uma situação de ruptura familiar. Por isso a Bíblia é muito clara, parece notícia dos dias de hoje, em mostrar como esse cenário se define. E a história bíblica vai continuar. E diz o quê? Quando José tinha 17 anos, ele pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Veja lá, presta atenção, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. Já é um negócio meio estranho isso aqui, porque são os filhos da concubina, né? Quer dizer, os filhos da Lia ou da Leia, né, estão fora do cenário, aqui o negócio já está mais difícil, que são mulheres de seu pai. Né? E contava ao pai a má fama deles. Se tem
Uma coisa que deixa irmão revoltado é o irmão fofoqueiro. É o irmão, né, que vai chegar e vai dedurar. Vai chegar para o pai, mãe, sabe o que o menino fez hoje? Porque os irmãos sabem, eles se unem assim, não fala nada para o pai e para a mãe. Amém, irmãos? Quem foi abençoado aqui, né? Não fala nada não, senão nós vamos apanhar juntos, né? O negócio é complicado. Posso contar uma benção aqui, um testemunho, né? A Débora vai poder... posso contar aqui, Débora? Pode, né? A Débora e o Israel, os dois novos, né? A gente morava numa casa, no condomínio em Bugaçu, e, de repente, eles resolveram jogar umas pedras numas árvores que estavam ali, e o Israel jogando, e a Débora estava querendo ver se conseguia acertar também, né? Então, ela não conseguia pegar uma pedra um pouco maior. Ela foi mirar, assim, para jogar, né? E nisso Israel resolve baixar a cabeça no chão, né? Para pegar o negócio, e ela jogou a pedra pesada, o tijolo, né? Bateu no muro, e quando Israel vem voltando, puf, na cabeça dele, né? Aí ele teve várias visões egípcias, faraônicas, viu o Mar Vermelho abrindo, né? E o Mar Vermelho abriu aqui em cima, começou a sair, e ele veio. Mas eles sempre foram muito amigos, né? E o Israel chegou, a mãe veio receber, tal, o que houve? Não foi nada não, está tudo bem, então. Eu não vou contar, né, para a mãe, senão vai ficar brava com a Débora. E a Débora, acabei com o meu irmão, o que foi que eu fiz? E aí, ele escondendo tudo direitinho, com a calça toda vermelha, com a mão cheia de sangue, não foi nada, está tudo certo, né? E aí, nós tivemos um dia de cirurgia plástica especial. Então, diz o texto, que certa vez José teve um sonho. Aí você vê, aí o bicho pega, né? Como se diz em inglês, the animal's gonna catch, o bicho vai pegar. Certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. A gente vai ver um caminho complicado do José. O negócio dele, né? Ele estava dirigindo um camelo NW lá, muito bom, né? E aí, o José, já criado assim, já é preferido, e aí ele começa a se mostrar alguém despreparado, porque a pessoa que não consegue alinhar as coisas nem na relação interna, em casa, vai ter problema lá fora. Linguarudo, porque sai falando dos irmãos, e assim, é sem noção. Porque se a pessoa se liga no movimento, pelo menos ele percebe que, olha, o pessoal aqui em volta não tá aprovando. Esse negócio não vai dar certo. Quer dizer, o cara ter sonho, tudo bem, mas contar para os irmãos é muita bola fora. Ele vai chegar, olha, eu sonhei que eu sou o dono do pedaço e vocês estavam aplaudindo, que beleza, né? Se já não está legal, como é que ele tem coragem de fazer isso? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai conseguir piorar a situação. A gente vai ver um monte de furos de José na sua trajetória, porque, em vez de amadurecer, José piora a situação com seus irmãos. Entre feixes e sonhos, para brincar um pouquinho, José fez fermentar o furor dos irmãos. Os irmãos ficam revoltados. Quer dizer, a Bíblia vai mostrando como é que a caminhada de José é uma caminhada aparentemente favorável numa família estável do mundo antigo. Essa família que tem tanta coisa boa e promissora, ela tem uma série de dificuldades internas. Preste atenção, não tem ninguém que nasceu numa família absolutamente tranquila e boa. Sempre tem elementos de dificuldades. Toda qualidade humana tem o seu lado problemático. Uma pessoa cuidadosa demais e muito positiva em relação aos seus filhos tem o perigo de se tornar protetora demais e inibir a caminhada dessas crianças. Uma pessoa muito justa, honesta, ética e exigente pode pegar pesado demais. Então, tem uma série de elementos que fazem parte e depende de como é que a gente caminha. José parece que não aprendeu muita coisa. Ele já está, vamos ser bem sinceros, adulto aqui. O cara vai fazer 18 anos. Ele já era para ele ter aprendido alguma coisa, mas parece que o negócio está difícil. E ele aumenta essa situação e consegue piorar tudo. Vamos ver o que ele faz? Olha lá. Ouçam o sonho que tive, disse. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Legal. É igual o argentino. O brasileiro que estava em Buenos Aires foi tirar sarro dos argentinos que perderam o jogo. Eles perderam o jogo e o cara perdeu a vida. Loucura, né? Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que ele tinha dito. Então, o que acontece?
Você vê alguém que tem problemas, que aceita essa situação problemática e desenvolve a vida nessa postura frágil, e não só faz isso, como consegue complicar a situação. Isso é importante por quê? Porque a dificuldade na vida até hoje chama-se virar a página. Saber pensar adequadamente. Toda vez que a gente entra num caminho problemático, a gente olha para trás e começa a chorar o leite derramado. Você vê que o Café Nosso é tão organizado que a gente até providenciou o leite derramado para estar em sintonia com a mensagem da palestra. Isso é que é uma programação bem feita. Amém? Deixa eu tomar um copo d'água depois dessa, porque essa aí foi complicada, né? E os ouvintes o odiaram ainda mais, né? Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver o que a gente pode chamar de desastre familiar final. Porque os irmãos vão ficando tão revoltados que um dia eles não aguentam mais. Falam assim, vamos sumir com esse cara. Ele é muito chato. Além dele ser o filhinho do papai, além de tudo que sobrar de bom vai acabar sendo dado como presente especial para ele, além disso, ele vai sempre ser alguém que enche a paciência da gente o tempo todo. E aí, chega uma hora que eles não aguentam e vão lá. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, uma revolta, né? Porque só ele ganhou o presente. Agarraram-no e jogaram no poço que estava vazio e sem água. Quando os mercadores ismaelitas, né, descendentes de Ismael, que tinha sido outro filho de Abraão, com Agar lá atrás, de Midian. Midian é uma zona desértica, ali ao sul, perto do Golfo de Acaba, onde hoje é a região que está na fronteira entre Israel e Jordânia. Quando esse pessoal está passando, os seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos israelitas, que o levaram para o Egito. E vocês, não dá para a gente contar todos os detalhes da história, mas vocês sabem muito bem o que acontece. Eles vão chegar lá e vão sujar a túnica do José, que é o foco da revolta deles, né? Vão sujar com sangue de animal, levar para o pai, mentir abertamente, né? Por isso que eu respeito de uma maneira muito particular a Bíblia. Todo livro que eu leio sempre é um livro de cartas marcadas. Sempre assim, fala bem de quem deve falar bem e fala mal de quem é para falar mal. Então, você pega um livro de uma ideologia X, de um filósofo tal, a Bíblia é o único livro que eu conheço que detona os seus heróis, porque ela é verdadeira. Porque ela apresenta as pessoas que são as suas referências, e não é um jogo. Imagina, se alguém tivesse escrito essa história para encher a bola do José, não ia contar esses negócios, ia contar só a parte boa. Sujeira a gente varre para debaixo do tapete. A Bíblia não deixa claro para a gente como é que foi a vida do indivíduo, com todos os seus percalços e problemas, e como é que foi o momento da sua superação. Por isso que ela é uma diretriz diferenciada. Por isso que a Bíblia não é um livro de religião, é um livro de diretriz para a sua vida. Para você olhar, se você cair a ficha e enxergar isso, você vai ver as histórias e os textos de maneira diferente, porque aqui a pegada é outra. Não é conversa fiada, não é um negócio só para enfeitar o pavão, não é para ficar bonito. E é muito realista o negócio. Então, o desastre final, os irmãos perdem o senso, perdem a cabeça, parte para a vingança. E você imagina, ninguém agarra alguém e joga no poço. Oh, desculpa, senhor, vira para a esquerda, eu vou pegar você agora por aqui, né? Oh, segura um pouco que o poço está chegando. Isso é violência, né? Isso é um ataque com violência física. E José, que está nessa situação de rapaz, aí pós-adolescente, que tem a vida toda arrumada no lugar, de repente tudo acaba na vida dele. E ele entra numa situação de sofrimento e tristeza completa e total. Eu imagino o que rola na cabeça do menino assim. Porque ele já veio da família com poucas condições de se desenvolver muito bem, estava na situação de conforto e de mimo do pai, e, de repente, do dia para a noite, nessa confusão com os irmãos, ele vai perder o quê? Perde o pai. Imagina, se o pai trata ele assim, meu amigo,
E ele ia fofocar dos irmãos para o pai. Então, você vê que os dois estavam lá, unha e carne. Então, ele perde o pai, perde a família, por mais dificuldades que tivesse, tinha uma família, o pessoal comia junto. É uma outra realidade, essa realidade muito assim, parece brasileiro, final de festa, assim, né? Em festa de família, todo mundo junto, né? Perdeu o conforto, que ele tinha uma vida boa. E aí, você quer o quê hoje? Carré de cordeiro, José? Ou o que você vai querer? O que é palheta, né? E então ele tinha conforto, perdeu a terra natal, perdeu a liberdade. De repente, um menino vira um escravo e vai para uma terra estrangeira. É longe, é uma jornada aí que vai mais de 700 quilômetros. Ele não foi transportado, né, de uma maneira especial. Ele vai lá, ou uma boa parte do caminho a pé, ou aprisionado, e vai chegar numa terra estranha, ele não entende a língua, é um outro povo, outros costumes, tudo diferente. Ou seja, perdas significativas. Quais foram as perdas, as grandes situações que marcaram a sua vida de maneira negativa que você não conseguiu alinhar dentro do seu coração? Quando a gente não consegue olhar direitinho isso, a gente não tem condição de ir muito longe. E aí, no momento desse, como bons evangélicos, a gente vai dizer o quê? Ah, mas Deus sempre ajuda, né? Como diz o ditado popular, né? Para baixo Deus ajuda, para cima a coisa toda muda. Será que ajuda? Mas a Bíblia tem outras ideias. Interessante, por isso que vale a pena ler a Bíblia. Porque o pessoal mistifica tudo. Tudo o pessoal arruma um negócio divino quando ele não está nem... a pessoa afirma certas coisas. Um dia, não faz muito tempo, morava até aqui perto, roubaram o meu carro. Tadinho do ladrão, né? Deve estar chorando até hoje, né? E aí, alguém chegou para mim e eu falei, o que aconteceu? Vou roubar? Não tem... Não, fica tranquilo aí, porque Deus vai devolver o carro. Eu falei, mas como? Não foi ele que roubou? Aí o cara ficou bravo para caramba, né? Quer dizer, a pessoa promete um negócio, adverte e faz um monte de coisa, né? Profetiza que o carro vem de volta, mas acho que quem sabe o ladrão finalmente parou de roubar e se arrependeu, falou, não, nunca mais, nunca mais. Então, o que a Bíblia diz? Que José, quando foi e ficou nessa condição de preso, de repente, surge uma luz no fim do túnel. Ele consegue escapar, respirar, porque por causa das qualidades que ele tinha como uma pessoa de boa família, de boa formação, ele arruma um emprego, ele vai trabalhar na casa de ele se torna um escravo que trabalha na casa de um cara rico chamado Potifar. E aí, o que aconteceu? Acho que a mulher do Potifar devia estar assistindo algumas exposições de arte na época, não sei o que houve. Ele vai ficar numa situação complicada, porque a mulher se interessa por ele, vai para cima dele, e ele sai fora. E, com isso, ele vai entrar numa situação que, quando parecia que ia melhorar, piora de vez. Então, veja a acusação que ela vai fazer para ele. Então, repetir da história, aquele escravo hebreu que você nos trouxe, aproximou-se de mim para me insultar. Mas, quando eu gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu que sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José, lançou na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. A história é tão interessante e até surpreendente. A tradição judaica valoriza, vai falar, que a mulher de Potifar, na verdade, já tinha feito isso várias vezes antes. E que ela tinha uma vida dessa maneira, de modo que o que José fez, pensa bem, um escravo que atacou a mulher do seu senhor, o que ele merece? A morte na hora. O fato dele falar, olha, vamos jogar ele na prisão, quer dizer que ele só está fazendo só a média social, porque ele já sabe que o problema está na própria esposa. E por isso que ele pegou leve desse jeito. Ir para a prisão é o melhor, né, que pode acontecer numa situação dessa. Mas o que é interessante é a postura de José. Preste atenção. Na vida, a gente, em certos momentos, tem a tentação de jogar a toalha. O que quer dizer jogar a toalha? A pessoa se sente injustiçada, se sente, vamos dizer, maltratada,
se sente desprestigiada, se sente numa situação em que ela se esforçou tanto para fazer tanta coisa e não deu certo, aí chega uma hora que ela quer saber do negócio? Eu também não sou bobo, também vou aproveitar. E aí a pessoa, através da interpretação indevida do seu sofrimento, através da interpretação inadequada da sua dor, internamente ela dá licença a si mesma para chutar o pau da barraca. Não faça uma coisa dessa. Você só vai se complicar. Não justifique os seus pecados por causa dos seus problemas. José poderia muito bem falar assim, bom, é ela que está querendo, não sou eu vou orar aqui, vou orar para que Deus revele o que ele deseja nessa hora. Ele podia me dizer o seguinte, também perdi meu pai, acabou minha família, não tem nada, você quer saber do negócio? Bom, eu vou aproveitar aqui uns meia hora aí, e depois, se Deus permitiu que isso acontecesse, ele tem algum plano. É complicado, né? Ele não permitiu o quê? Se revoltar contra Deus. Ele poderia dizer, não, olha, Deus me fez passar por tudo isso, agora também não quer nem saber se era mulher do Potifar ou não. O problema é dela. Ele não perdeu a cabeça por causa do sofrimento. A pergunta que a gente levanta é, as dificuldades, os problemas reais, ou seja, depois que tudo aconteceu, você está orando, né? José, vou levar você para a igreja evangélica, onde tudo dá certo, tá? Para a honra e glória do Senhor, forever and ever, amém. Vamos lá, José, eu vou... E José está lá, passou por tudo isso, por essa injustiça, está na cadeia, está na prisão, e quando você está finalmente esperando um final assim da Igreja Batista, né? A coisa é complicada, porque ele está lá na prisão, Deus permite que ele vá interpretar os sonhos do copeiro, aí do padeiro, ele interpreta certo, e ele diz para o copeiro, olha, não esquece de mim, não. Quando você chegar lá no faraó, tá? Dá um toque, coloca no Face dele, faraó.egito.net, manda um inbox para ele, manda um recutuca, né? Quem sabe ele responde. Não se esqueça de mim. E aí, o que acontece? Olha como o texto assim, é forte, né? Se existe um balde de água fria, um dilúvio de água fria. Né? Ele diz assim, o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele, só isso. Ou dá um toque lá, poxa, eu falei, Deus me mostrou como é que você vai ser livrado dessa situação. Assim, o companheiro dele morreu, e ele conseguiu sair bem. Era pelo menos para ele falar, poxa, não é que o cara realmente teve acesso a Deus? Não, e só pelo esquecimento. Isso é uma ironia, porque Deus é todo-poderoso, criou os céus e a terra. Podia dar um toque no cara, falou, mas você não falou para o faraó ainda? Vai lá. O anjo do Senhor, então, apareceu ao copeiro e disse, fala já. Não tem esse versículo. Meus queridos, Deus sabe o que faz. Esquecimento fatal, que poderia trazer revolta, ódio, senso de ingratidão, de qualquer tipo de sentimento negativo, não toma conta do coração de José. Por isso, a gente vai ler o texto. Eu falei para vocês que vocês deviam ler a Bíblia, que o livro é bem interessante. No meio dessa situação, no meio da prisão de José, do esquecimento, a Bíblia ainda fala de um modo que parece profundamente irônico o seguinte: 4 vezes diz o texto em Gênesis 39 que o Senhor estava com José. O senhor não quer dar uma volta, não? Se o senhor está comigo e minha vida está assim, vá lá no Ibirapuera pega uma ciclovia de São Paulo e vai dar uma volta. O senhor acha de visitar Saturno? Os anéis lá são lindos. Por que o senhor está comigo? Se o senhor está comigo, o bicho está pegando assim, que tal conhecer outro lugar? É interessante. A gente não sabe de nada. A gente não vê uma realidade que está além da nossa vida. Às vezes você se sente abandonado, se sente injustiçado, se sente deprimido, se sente numa situação completamente inexplicável, achando que você é o desastre do mundo. Vai dar a volta por cima. Nesse cenário, a gente conhece, eu não vou botar tudo aqui, porque não dá para a gente contar a história toda, mas Gênesis 41, num texto específico, nos ajuda a entender que, de repente, o faraó começa a ter uns sonhos esquisitos. E ele não sabe, o Deus que deixa José esquecido um pouco mais de tempo na prisão,
que deixa José ficar preparado como uma compota de um doce que precisa curtir um pouquinho mais. O Deus que trabalha dessa maneira, agora permite que, mediante esse sonho do homem que domina o mundo, que é o faraó, que José chegue à presença dele. E José vai lá e, daqui a pouco, ele começa a falar com a sabedoria que vem de Deus. E ele diz exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. Essa frase é forte, né? Porque o faraó acha que ele é divino. Existe alguém acima dele. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome. Então, todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores, né, ao curso de administração da FGV que o José estava dando para o faraó, né? Homens, aí, de repente, e isso é interessante, eu tenho visto pessoas assim na vida, que, de repente, apesar de uma série de circunstâncias, eu tenho visto pessoas assim que, meus queridos, sério, assim, a pessoa praticamente foi dada como morto. Viveu uma infância de miséria, mas miséria mesmo. Pessoas que não tinham nenhuma expectativa, e quando chega o trabalhado, significa ter a potencialização das nossas capacidades. Mas você só vai até onde o seu caráter e a sua firmeza, sua sustentação interna permitem. Uma pessoa pode ser muito inteligente e muito bem preparada e ainda assim não conseguir dar um passo à frente. Por isso, ele é capacitado por Deus como? Pela vida cheia de percalços, dificuldades. Os caminhos difíceis que Deus põe diante de você são oportunidade para você aprender. Não é de reclamar. Pare de ter uma atitude infantil. Acorde. Esse homem fica no centro da política do Egito. José passou no teste. Você bota um cara no centro da política do Egito, que não tem ética, só vai fazer bobagem. Hoje a gente reclama, na nossa realidade brasileira, de quantas pessoas chegaram, vai fazer. Às vezes eu me pergunto, o que leva uma pessoa que tem poder e dinheiro a querer, por exemplo, fazer um monte de falcatrua para roubar mais? O cara não tem nem como gastar o dinheiro. Não tem nem tempo. Por que o sujeito vai querer mais? Não tem nem como usar isso com desfrutar razoável no número de anos que ele tem na sua vida. A nação poderosa é abençoada por alguém que foi um escravo. Ele vai mostrar os seus dons de administração, é a hora da coisa aparecer. Ele vai fazer, isso que é interessante, né? A salvar a nação mais poderosa do mundo da fome vai acontecer por meio de uma pessoa preparada por Deus na sua vida através de um sofrimento que parece totalmente injusto e parece sem sentido. Ele vai favorecer o faraó, vai salvar o seu povo e vai salvar os outros povos. Eu acho tão interessante que no meio de uma tragédia familiar, pessoal, onde tudo deu errado, Deus trabalha para construir algo para salvar a história da redenção. Porque se a família de José desaparece, a história da redenção está comprometida. A formação do povo de Israel está comprometida. Deus salva os dois. E qual que é o segredo da superação? Como é que a gente sabe que a pessoa aprendeu a lição? Quem é que consegue a superação? Eu me lembro uma vez que eu fiquei surpreso, eu li a história de um cara que ganhou no antigo prêmio da loteria esportiva, como quem ganha na Mega Sena hoje. O cara ganhou, e depois de alguns anos, menos de 10 anos, acabou tudo. Por quê? Porque ele não tem condição de lidar com aquele recurso, com aquele dinheiro. A pessoa que é abençoada de qualquer maneira, mas não é uma pessoa que foi abençoada pela trajetória com Deus, não adianta ele receber nada na sua mão. Ele só vai fazer bobagem. E no final do livro de Gênesis, nós vamos ver a diferença entre alguém que foi moído por Deus, machucado por Deus, trabalhado por Deus, para caminhar na direção certa, e a diferença entre quem é assim e quem não é. Quer ver? Olha lá. Os irmãos de José, depois de tudo que acontece,
Porque depois os irmãos vão para o Egito, vocês conhecem a história, e José faz toda uma brincadeira com eles, esconde lá o copo, eles voltam, e eles se revelam, eles não acreditam, e aí eles choram, se encontram todos abraçados juntos, aí Jacó vai, finalmente vai encontrar toda a família, ele fica feliz, e ele fica lá no Egito, eles têm um espaço especial para morar na terra de Gósen, e lá com 147 anos de idade o Jacó morre, e agora fica só o José com os irmãos. Os irmãos falam, ih, caramba, agora o papai morreu. Agora, o que a gente vai dizer? Então, quando eles veem que o pai tinha morrido, eles chegam para o José e dizem, e se o José guardar rancor contra nós e retribuir todo o mal que lhe causamos? Então, mandaram um recado a José, dizendo, antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte, peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus de teu pai. Interessante. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus escravos. O que a gente vai ver? Os irmãos de José não sofreram tanto quanto ele. Ficaram com o pai, com a terra, com os rebanhos. Tiveram uma trajetória normal na vida. Deu tudo certo. José que foi vendido como escravo e terminou sua vida de fofoqueiro de maneira complicada. Mas esses irmãos de José, interessante, define o perfil de quem não se permitiu caminhar na direção da superação que vem com dor e com fé. Ou qual é a característica desses irmãos de José? Eles estão longe da superação. Primeiro sinal, cheio de medo. O José não falou nada. O José tratou eles bem, nunca moveu um dedo. Eles são perseguidos por quem? Por eles mesmos. Eu conheço gente que corre dos fantasmas criados na sua cabeça. O sujeito vai encontrar com um cliente, ele põe tanta bobagem em cima da mesa e destrói o negócio todo. Ninguém nem mencionou. Mas a pessoa é tão perturbada, tão problemática, porque não se permitiu ser trabalhado pela graça de Deus e pela fé. Interessante, quanto mais perturbada a pessoa, mais religiosa ela é. Você viu a conversa deles? O Deus do teu pai nos disse. Botaram o Deus no meio, botaram o pai, botaram tudo. Cheio de conversa altamente longe da realidade objetiva. Conversa religiosa geralmente é manipulativa. Cegos de paranoia, se sentem perseguidos pelo José que não fez. E se ele ficar com raiva da gente? E se acontecer não sei o quê? Você é maluco? Para com isso. Isso é a fé negativa, antecipando o que não existe por causa do medo maluco que está dentro de você. Inventam mentira. Eles mesmos criam uma loucura e depois chegam e dizem, teu pai falou que dissesse isso para você. Que é isso? Né? E qual é a intenção única deles? Salvar a própria pele. A única coisa que eles querem é ter a pele salva. Usam o pai, nem se importam, né, com o pai, que agora não tem como dizer nada, e negociam tudo, somos teus escravos. A característica de alguém que não aprende com a vida. A superação não depende de um sucesso externo em relação a você, depende do seu sucesso interno. E o sucesso interno depende como você aprende a lidar com Deus e com o próximo na sua vida. Por isso, é interessante. Olha a continuação da conversa dos irmãos. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos, e assim os tranquilizou, e lhes falou amável, que chegou no final da linha. Quem é o José que Deus pode colocar para salvar o Egito e para salvar o plano de redenção? É um homem que, e você continua derrapando no passado, apenas olhando coisas da trás, para num projeto de melancolia, de autocomiseração. Tem uma marca até aqui hoje, quer ver? Olha aqui.
Na hora que você... José botou uma pedra. Casal, por que dá problema? Fica toda hora um futucando o outro. Lembra aquele dia? Você me deu aquele bacalhau, estava cru. Você não tirou o sal. Viu aquele dia? Você saiu com o meu sapato. Não fala nada, não pega. Deixa eu tomar um copo d'água aqui. Meus filhos lá em casa me acusam de ser comunista, porque eu uso a roupa de todo mundo, né? E eu falo... Eu sempre me baseio na palavra. Os primeiros discípulos tinham tudo em comum, né? Vamos lá. Aí o Daniel me apoia. O Daniel é uma benção, né? José não usou o seu poder. Olha, eu conheço gente que um pouquinho de poder que tem na mão cai derrubando, arrebentando os outros. Não faz isso, não. Por isso que tem gente que não tem misericórdia. A pessoa falhou, errou. Tem que ser tratado o erro como erro. Não é para passar a mão na cabeça das pessoas. Mas uma coisa é você conversar para a pessoa alinhar. Outra coisa é você aproveitar a sua posição para cortar, destruir, prejudicar por causa do seu pretenso poder. José podia muito bem falar, agora chegou a hora de vocês aprenderem. Eu não vou tirar vocês por mal, eu não vou, mas vocês precisam aprender a lição. Ele não fez isso. Ele se preocupou. A coisa que mais mexe com o meu coração, mexe mesmo, é quando os irmãos falam tudo isso, o que eu esperaria? José ficasse com raiva. Bom, mas depois de tudo que eu fiz para vocês, vocês acham que eu estou mentindo? Vocês têm a cara de pau de duvidar da minha boa ação até agora? Não ia fazer nada, mas agora vocês vão ver. José, quando os irmãos fazem, ele chora. Fala, não é possível que esses caras ainda não entenderam. Ele não reagiu mal. Toma cuidado, nunca devolva o mal com o mal. Não vá nessa atitude de retribuição cheia de ódio. O que ele fez? Ele muda o ódio em amor. Pessoal, isso é livro de Gênesis. Não, isso só aparece no Novo Testamento. Vai ler a Bíblia, rapaz, para com isso. Desde o começo é assim. E qual é a diferença? José, em vez de achar que a vida dele era a culpa dos pais, era decorrência do ambiente social da sua época, era culpa dos irmãos, era culpa dele. O que ele viu? Ele viu Deus na sua história. Ele diz, vocês tentaram me prejudicar. Ele não diz, não, imagina, aquele negócio do poço lá eu caí, foi sem querer. Né? Não, ele olha de frente. Ele lida com a realidade. Né? Mas ele vê que por trás de tudo Deus estava lá. Então, no dia que doeu na sua vida, no dia que você acha que não tem sentido, Deus está por trás da sua história. Ele viu Deus na história e diz, olha, e ele que mudou tudo para chegar. Por isso é muito legal. A Bíblia é muito da hora. É show de bola. Por isso, o que ele faz? Ele consolou os irmãos e disse, galera, vocês estão preocupados com feijão? Está garantido. 4 queijos para todo mundo hoje. A coisa está de boa. Ele consolou os irmãos e lhes deu sustento. Por isso, preste atenção. A gente fez todo esse projeto para pensar em superação no momento difícil. Tem muita gente com a cabeça confusa, sofrendo pelo momento da história, pelas dificuldades que a gente tem no nosso país, por uma série de problemas em vários aspectos. Mas Deus continua sendo Deus. Deus ama você. Deus quer trabalhar na sua vida e aprenda a lidar com as dificuldades do jeito que Deus nos ensina. E, na minha opinião, ninguém ensina com mais força e realidade e impacto do que a história de José. Deus abençoe a nossa vida e o nosso coração. Amém?